Sabe aquela dor que você insiste em evitar? Aquela decepção, a cicatriz profunda que ninguém vê e que você finge que não existe? Deixe-me dizer algo. Essa dor pode ser a faísca que acende sua maior conquista. O que muitos consideram o fim de um caminho, eu aprendi a enxergar como o início de uma jornada poderosa. Hoje, vou te mostrar 5 formas de transformar as dores da sua vida em combustível para o sucesso. Desde menino, cresci em circunstâncias humildes, vivendo numa pequena cabana em Pound, na Virgínia. Minha mãe faleceu quando eu tinha pouco mais de 9 anos, e a ausência dela rasgou minha infância de forma profunda. Ainda assim, senti por aquela ferida um chamado para algo maior. Eu me rebelava, mas a cada revés, a cada lágrima, algo dentro de mim dizia que eu precisava transformar aquilo em poder. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem com medo de falhar, de não ter dinheiro, de serem rejeitadas? Quantas guardam em segredo uma dor antiga e acreditam que isso os impede de prosperar? Se você se identifica com isso, fique comigo. Porque não é fraqueza admitir a dor, e sim sabedoria dominá-la. A dor pode nos paralisar ou nos impulsionar. A escolha é sua, e se você estiver disposto, posso te mostrar como revertê-la a favor do seu destino. Sem fórmulas mágicas, mas com princípios forjados a partir da minha própria vida, das minhas derrotas e, finalmente, dos meus triunfos. Há dores que chegam como um golpe seco, derrubando qualquer um que não esteja preparado. Mas também existem aquelas que vão entrando devagar, silenciosamente, até que um dia você percebe que carregou esse peso por anos, acreditando que ele te definia. A primeira forma de transformar essa dor em força é compreender que ela revela exatamente onde você precisa crescer. A dor aponta o caminho, mesmo quando você prefere desviar os olhos. Quantas vezes você já evitou olhar para a própria vida com sinceridade por medo do que encontraria? Lembro-me de um momento que jamais esqueci. Durante meus primeiros anos tentando escrever, lutava para sobreviver com trabalhos pequenos e incertos. Eu caminhava longas distâncias, sem um centavo no bolso, imaginando se algum dia conseguiria oferecer algo de valor ao mundo. Certo dia, depois de receber uma crítica dura de um editor, a sensação de fracasso me tomou por completo. Saí daquele escritório com o coração pesado e a chuva que caía parecia zombar da minha situação. Enquanto caminhava sem destino, meus sapatos encharcados e a roupa colada ao corpo, senti algo estranho. Uma mistura de tristeza e indignação. Perguntei a mim mesmo, é assim que vai ser? Vou permitir que a dor decida quem eu sou? Essa pergunta doeu mais do que a crítica, mas foi exatamente essa dor que me fez voltar para casa, sentar diante da mesa improvisada e escrever com mais determinação do que jamais havia escrito antes. Não precisava de aprovação, precisava de propósito. E é aqui que quero que você reflita. Quantas vezes o medo de falhar te impediu de tentar algo novo? Quantas vezes a ansiedade por dinheiro, a insegurança, a comparação com outras pessoas paralisou seus planos? É comum, quase sempre acontece com a maioria, mas não precisa continuar acontecendo com você. A dor que você sente quando percebe que sua vida não está como gostaria não é inimiga. É um alerta, um chamado, um convite para se levantar e fazer diferente. O que mais dói no fundo é perceber que você tem muito mais potencial do que a vida que está vivendo agora, não é? A dor revela o que precisa ser transformado. Ela denuncia o caos que você esconde, expõe a desordem que você tenta ignorar e coloca na sua frente o espelho do que ainda precisa ser enfrentado. E por mais duro que seja admitir, só cresce quem se permite encarar esse espelho sem se defender. A verdade dói antes de libertar.
E já que estamos caminhando juntos nesta jornada, permita-me pedir algo muito simples, mas extremamente valioso. Se este conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, clique no gostei e inscreva-se no canal. Para você, é um gesto pequeno, mas para o crescimento deste trabalho, significa a continuidade de uma missão. Assim, posso continuar produzindo conteúdos que transformem vidas, talvez até a sua de forma ainda mais profunda. A dor tem um poder curioso. Ela nos obriga a escolher. Ou você recua e se encolhe diante dela, ou decide utilizá-la como a força que te empurra para a frente. A segunda forma de transformar sua dor em sucesso é compreender que ela pode se tornar sua maior fonte de disciplina. Nada produz tanta força quanto a necessidade de mudar. E é justamente quando a vida parece mais dura que você encontra a chance de crescer de forma extraordinária. A maioria das pessoas espera motivação para agir, espera se sentir confiante, espera as condições perfeitas, espera o medo desaparecer. Mas você já percebeu que essas condições quase nunca chegam? É por isso que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar por anos, presas a rotinas que elas já sabem que não as levarão a lugar algum. Não é falta de talento, é falta de disciplina. E essa disciplina, curiosamente, nasce da própria dor. Quando você transforma um incômodo em compromisso, começa a caminhar para longe da vida que te machuca e em direção à vida que você deseja. A dor se torna o lembrete constante de que você não está onde deveria estar. Havia um período em minha vida em que eu batalhava incessantemente para sustentar minha família. Eu me dividia entre escrever artigos, buscar entrevistas e realizar pequenos trabalhos que pagavam apenas o necessário para permanecer de pé. Houve um mês especialmente difícil em que vi minhas economias, já escassas, desaparecerem. Lembro-me de sentar à mesa, com cálculos escritos à mão, percebendo que eu não tinha sequer $1 por extenso sobrando para atravessar a semana. A sensação foi devastadora. A dor daquela realidade, a angústia profunda de não saber como prover o mínimo para quem dependia de mim, acendeu algo dentro de mim. Não era raiva, era urgência. A partir desse dia, prometi a mim mesmo que jamais deixaria a improvisação decidir meu destino. A dor daquela noite se tornou minha disciplina diária. Cada texto, cada entrevista, cada minuto acordado até tarde, nasceu da lembrança daquele sofrimento. E foi essa disciplina que abriu as portas que eu tanto buscava. Você já viveu algo parecido? Um momento em que a falta de dinheiro apertou tanto que você jurou nunca mais passar por aquilo? Ou talvez uma decepção tão forte que você prometeu mudar sua vida de uma vez por todas? A dor faz isso com a maioria das pessoas. Transforma promessas silenciosas em motores poderosos, mas apenas quando você escolhe agir. Por isso, pergunte-se agora: o que dói mais na sua vida hoje? A rotina que te limita, o medo de não ser capaz, a preocupação constante com o futuro financeiro? Use isso como seu alerta interno. A disciplina nasce quando você decide que a dor de permanecer igual é maior do que a dor de mudar. E acredite, essa decisão transforma destinos. Se sentir que isso fala diretamente com você, é porque fala mesmo. A maioria das pessoas pensa que circunstâncias negativas são sinais de fracasso, mas na verdade são sinais de que você está pronto para um salto. A dor é o alarme que desperta o espírito dormente. A terceira forma de transformar a dor em sucesso é compreender que ela tem o poder de revelar o que você realmente valoriza. As pessoas passam anos correndo atrás de coisas que não preenchem o coração, buscando elogios, acumulando obrigações, tentando se encaixar em expectativas que nunca foram suas. Mas basta uma dor profunda surgir para que tudo aquilo que era supérfluo perca o brilho instantaneamente. A dor limpa o terreno. Ela arranca as ilusões.
E quando isso acontece, sobra apenas o essencial, aquilo que realmente importa. Muita gente me pergunta como descobri minha verdadeira missão. Alguns acreditam que foi nas entrevistas com grandes líderes, outros acham que foi no encontro com Andrew Carnegie. Mas, na verdade, uma das revelações mais profundas que tive aconteceu anos antes, quando ainda trabalhava como repórter e acreditava que meu destino seria escrever apenas sobre fatos cotidianos. Certo dia, após uma discussão familiar que deixou marcas profundas, saí de casa sentindo o peso da frustração esmagando meus ombros. A dor daquela situação me fez caminhar por horas, sem rumo, até perceber que o que eu fazia não refletia o que eu queria para minha vida. Percebi que minha maior vontade não era reportar fatos, era transformar vidas. Aquela dor, que no início parecia apenas uma ferida emocional, clareou minha visão como nenhuma alegria conseguiria fazer. A revelação veio silenciosa, quase tímida, mas poderosa. Eu precisava dedicar minha vida a estudar e ensinar os princípios do êxito humano. Eu precisava fazer meu trabalho ter sentido. E aqui está a pergunta que quero te fazer. Quantas vezes você já se sentiu vivendo uma vida que não parece sua? Quantas vezes continuou em um emprego que detesta, em relacionamentos que te drenam, em rotinas que te esvaziam, simplesmente porque tem medo das consequências de mudar? Você já percebeu que quase sempre é a dor que finalmente te empurra para a decisão que você adiou por tanto tempo? A dor revela suas verdadeiras prioridades. Ela mostra com clareza assustadora aquilo que você não quer mais tolerar e o que realmente deseja alcançar. Muitas pessoas, ao se depararem com uma decepção profunda ou uma perda marcante, dizem que acordaram para a vida. Sabe por quê? Porque a dor é honesta. Diferente da motivação, que vai e volta, a dor mantém você desperto. Ela te lembra todos os dias que você merece algo melhor do que está aceitando agora. Quando você começa a enxergar a dor dessa forma, ela deixa de ser um inimigo e se torna uma espécie de bússola interna. Por isso, quero te convidar a fazer algo poderoso hoje. Identifique uma dor emocional que você tem evitado. Pode ser algo relacionado ao seu trabalho, ao dinheiro, a um relacionamento ou até mesmo ao modo como você se vê. Pergunte a si mesmo: o que essa dor está me mostrando sobre o que realmente importa para mim? E permita que a resposta venha sem pressa. Às vezes, a dor fala baixo, mas sempre fala a verdade. E lembre-se de algo: quando você descobre o que realmente importa, todo o resto perde a força. A dor não te derruba quando você entende o propósito dela. Ela te direciona, ela te amadurece, ela te liberta das distrações que desperdiçam sua vida. A quarta forma de transformar a dor em sucesso é reconhecer que ela pode ser sua maior fonte de criatividade e reinvenção. Quando tudo vai bem, a maioria das pessoas se acomoda. Mantém os mesmos hábitos, os mesmos caminhos, as mesmas escolhas. Mas quando a dor chega, ela quebra essa zona de conforto como um raio em noite silenciosa. Nada força a mente a criar soluções como a necessidade urgente de transformar a própria realidade. A dor transforma a imaginação em ferramenta, e o sofrimento se converte em um convite para reinventar-se. Muitas das ideias mais poderosas que já vi nasceram em momentos de dificuldade. E quero compartilhar algo que vivi e que marcou profundamente minha trajetória. Certo ano, eu trabalhava intensamente na elaboração de um projeto que considerava grandioso, mas enfrentava portas fechadas por todos os lados. Nenhum editor queria apostar na obra, nenhum investidor parecia disposto a apoiar o projeto. As recusas se acumulavam como pedras em meus ombros. Um dia, ao receber mais uma negativa, quase seca e sem explicações, senti uma tristeza profunda misturada com revolta. Eu me recolhi a um quarto apertado, onde usava uma mesa improvisada como escritório.
Fiquei ali sentado, encarando as páginas espalhadas, perguntando a mim mesmo se tudo aquilo fazia sentido. A dor daquele momento me empurrou para algo que eu ainda não havia tentado: reorganizar o projeto inteiro a partir de um novo ângulo. Foi naquela noite, movido justamente por aquele sentimento incômodo, que comecei a estruturar aquilo que anos mais tarde se tornaria um dos trabalhos mais influentes da minha carreira. A dor abriu uma porta que a comodidade jamais abriria. E é aqui que quero falar diretamente com você. Quantas vezes você desistiu de algo porque as primeiras tentativas não deram certo? Quantas vezes acreditou que a rejeição significava que você não era bom o suficiente? Quantas vezes pensou que a falta de dinheiro, de apoio ou de resultados era um sinal para parar? A verdade é que boa parte das pessoas enfrenta esses momentos. E a maioria desiste exatamente quando a dor estava prestes a revelar uma nova solução. É comum ver pessoas que, ao perderem um emprego, descobrem um talento que nunca haviam explorado. Ou pessoas que, ao enfrentarem um fracasso financeiro, criam métodos inovadores de fazer renda. Ou ainda aquelas que, após a ruptura de um relacionamento, despertam para um novo senso de valor pessoal. A dor, quando compreendida, não destrói. Ela recria. E pergunte-se: quando foi a última vez que a dor te obrigou a pensar diferente? Talvez tenha sido quando você percebeu que estava no limite financeiro e precisou encontrar novas formas de trabalhar. Ou quando viu um sonho desmoronar e decidiu construir outro. Ou quando entendeu que precisava mudar hábitos que estavam te sabotando há anos. Todos esses momentos, por mais difíceis que sejam, carregam uma potência imensa. A criatividade nasce do desconforto. A reinvenção nasce da necessidade. E a dor é muitas vezes a única força capaz de sacudir uma vida inteira para colocá-la em movimento novamente. É por isso que sempre digo: quando a dor bater à sua porta, não a veja como um fim. Veja como uma chance. É o sinal de que algo na sua vida precisa ser atualizado, ajustado ou completamente reconstruído. A quinta forma de transformar a dor em sucesso é compreender que ela fortalece o seu caráter. Não há vitória duradoura construída sobre fraqueza emocional, impulsividade ou instabilidade. O sucesso verdadeiro exige uma fundação interna tão firme que nenhuma crítica, nenhuma perda, nenhuma dúvida seja capaz de derrubá-la. E é a dor, sim, justamente ela, que constrói essa estrutura invisível que sustenta a grandeza. Quando a vida te pressiona, quando tudo parece fugir do controle, quando o resultado que você esperava não chega, algo dentro de você é testado. É como se o mundo perguntasse: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço? E essa pergunta, embora dolorosa, molda sua resistência. Você já percebeu que as pessoas mais fortes que você conhece quase sempre passaram pelas experiências mais difíceis? Não é coincidência. A dor é a lapidadora silenciosa do caráter humano. Quero compartilhar algo que vivi e que, na época, me marcou profundamente. Durante minha jornada como escritor, certa vez fui alvo de comentários duros vindos de pessoas que eu admirava. Não era apenas discordância, era desprezo. Afirmavam que meu trabalho não tinha valor, que meu esforço era inútil, que minhas ideias jamais influenciariam alguém. Ouvir aquilo foi como receber um golpe no peito. Mas naquela noite, após horas refletindo sobre aquelas palavras, algo curioso aconteceu. Senti uma serenidade inesperada. A dor que havia sentido minutos antes começou a se transformar em clareza. Percebi que nenhum comentário poderia definir meu valor. E entendi, com intensidade inédita, que minha missão não era agradar críticos, era servir pessoas. Foi naquele momento que meu caráter mudou, tornando-se mais firme, mais resistente, mais consciente do meu propósito. E só a dor poderia ter provocado essa mudança.
E agora, quero te fazer uma pergunta importante. Quantas vezes você permitiu que a opinião de outras pessoas definisse seus passos? Quantas vezes desistiu de algo por medo de ser criticado? Quantas vezes se sentiu inferior por acreditar que não tinha talento, capacidade ou inteligência suficientes? A verdade é que a maioria das pessoas sente isso e se esconde. Mas aquelas que aprendem a transformar a dor em maturidade emocional tornam-se inabaláveis. Elas não dependem de aprovação externa. Elas não se deixam derrubar por opiniões alheias. Elas se tornam guiadas por convicção, não por insegurança. A dor fortalece o espírito de uma forma que nenhuma vitória fácil é capaz de fazer. Quando você enfrenta as dificuldades de frente, você desenvolve resiliência, paciência, foco, coragem. E essas qualidades permanecem com você por toda a vida. Dinheiro pode ir e vir, oportunidades podem aparecer e desaparecer, mas o caráter que você constrói a partir da dor jamais será tirado de você. Por isso, proponho um desafio final. Durante os próximos 7 dias, sempre que enfrentar uma dificuldade, um problema financeiro, um conflito, um comentário negativo, uma falha, pergunte a si mesmo: como isso pode fortalecer meu caráter? Repita essa pergunta até ela se tornar automática e veja como sua postura diante da vida vai começar a mudar. A dor não veio para te destruir, veio para te preparar. A dor não veio para tirar algo de você, veio para revelar quem você realmente é. E quando você decide crescer a partir dela, nenhum obstáculo é capaz de deter o caminho da sua realização. E enquanto seguimos juntos nessa jornada de fortalecimento interior, lembre-se de que cada pessoa carrega uma dor silenciosa, uma batalha íntima, um momento difícil que talvez ninguém veja, mas que pode ser transformado em força desde que encontre as palavras certas na hora certa. Se de alguma forma algo que você ouviu aqui hoje tocou seu coração, imagine o impacto que isso pode ter na vida de alguém que você estima. Talvez um amigo que anda desanimado, um familiar que perdeu a confiança em si mesmo, ou alguém que você sente que só precisa de um empurrão para reencontrar o próprio caminho. Se achar que essas ideias podem iluminar o percurso dessa pessoa, envie este vídeo para ela. Às vezes, uma simples atitude tem o poder de mudar tudo, e você pode ser justamente o instrumento dessa mudança. Eu agradeço profundamente por caminhar comigo até aqui e estarei o esperando no próximo vídeo.